Cruzeiro 3, Vitória 1. O jogo ficou fácil para a gente ou o placar é meio mentiroso pelo que as equipes apresentaram em campo? Não acho que é um placar mentiroso, não. Acho que o Cruzeiro conseguiu, na primeira etapa, jogar e deixar o Vitória jogar, mas prevaleceu a questão da eficiência, né? O que já cobrávamos até durante a semana. O Cruzeiro chegou para esse confronto aí embalado pelo clima do Mineirão, né? Mais uma vez o torcedor fazendo uma linda festa nas arquibancadas. O Cruzeiro era o favorito, venceu o Vitória com uma atuação, pelo menos para mim, segura, madura, dominante. Não precisou ali de muito tempo para o Cruzeiro mostrar a eficiência, né? Logo nos primeiros segundos do jogo, o Cruzeiro acabou tomando um susto, numa jogada do Vitória, onde o Mateuzinho ficou cara a cara com o goleiro Cássio, mas o nosso goleiro fez uma boa defesa, poderia ali ter tido um rumo diferente, né, na história do jogo, mas o Cássio foi perfeito, e aí o Cruzeiro aproveitou o vacilo do Vitória, construiu o caminho, né, com autoridade e mostrou ser dominante junto ao seu torcedor. Em menos de 10 minutos ali o Cruzeiro já tinha criado, já tinha pressionado, já tinha aberto o placar com um pênalti convertido pelo Caio Jorge. Caio Jorge voltando a fazer gols, isso também é extremamente importante. Mais uma vez, Caio Jorge foi decisivo, ampliando o placar em uma boa movimentação. O Cruzeiro já tinha um grande domínio, era muito claro a intensidade colocada na saída de bola, a boa circulação, o Cruzeiro muito vertical também, ora buscando o jogo por dentro, mas também jogadas conectadas com o Arroio, né, pelos lados. O time do Vitória até tentou reagir, criar jogadas que poderiam surtir efeito, mas o Cássio conseguiu seguir nos ajudando e foi um jogo muito aberto até então. O Cruzeiro jogava, deixava o Vitória jogar, mas prevaleceu a questão mesmo da eficiência. Mesmo o Cruzeiro deixando, né, o Vitória atacar ou contra-atacar, o Vitória até consegue diminuir numa cabeçada do William Oliveira, mas o Cruzeiro respondeu logo na sequência com muita maturidade, novamente uma eficiência. E aí a segunda etapa, e aí voltando ainda no primeiro tempo, né, teve o gol do Arroio que acabou deixando ali praticamente o placar definido. Na segunda etapa, o Cruzeiro adotou uma postura mais controlada, né, administrando mais o resultado, com poucos ataques, diminuiu mesmo o ritmo, mas não deixou de ser um time maduro, um time consciente do papel que precisava executar dentro de casa, e mais do que isso, né, transformar a fragilidade do Vitória em uma exibição convincente. O Cruzeiro segue firme aí na parte de cima da tabela, é hora sim de festejar esse triunfo em cima do Vitória, mas logo já tem que virar a chave novamente, porque tem um Grêmio fora de casa na quarta-feira e o Cruzeiro precisa continuar somando pontos. Um começo de partida, assim, bem alucinante, né? Como disse a Amanda, já na saída de bola, o Vitória consegue ali a oportunidade de finalizar com o Mateuzinho, o Cássio defende, aí o jogo se desenrola ali numa falta e aí já mostra o Cruzeiro explorando talvez uma das principais fragilidades da equipe do Vitória, né? Que era essa bola esticada nas costas da defesa. O Cruzeiro bate a falta rápido, o Caio ataca o espaço ali nas costas da defesa do Vitória e sofre o pênalti. Aí o Cruzeiro marca o seu gol. Na sequência, digamos assim, do jogo, o Cruzeiro de novo tenta uma jogada mais ou menos nesse perfil, né? Um lance que o Vitória ataca, o Cássio defende, sai com uma reposição mais rápida, encontra o Caio. Acho que o Caio poderia ter feito o passe um pouquinho antes para o Matheus Pereira receber essa bola e finalizar, mas não consegue o gol. E aí o Cruzeiro, da estratégia do Cruzeiro era praticamente essa, né? Tentar, quando pegava o Vitória nesse contra-ataque, acelerar para poder explorar o espaço às costas do adversário, mas era um Vitória que teve um certo espaço para poder jogar. Acho que o meio de campo do Cruzeiro, na primeira etapa, deixou um pouco a desejar no que diz respeito a esses encaixes, a marcar um pouco mais forte, mas aí o Cruzeiro contou com uma baita atuação do Cássio para mim, e aí numa jogada ali trabalhada, né, o Cruzeiro vai saindo a bola, o Vitória não pressiona tanto, o Kaique, na verdade, estica essa bola para o Caio Jorge, e aí, assim,
com todo respeito, o gol foi dado, mas, pô, a galera da arbitragem demorar para validar aquele gol ali é loucura. Tava muito na cara de que o Caio Jorge estava em condições e o Cruzeiro produziu muito mas também. Você viu as linhas traçadas, Pedro? Vi. Ficou a continha do chave. Lá do estádio, na hora que apareceu no telão, eu tive a impressão que tava... Mas aí, assim, o Cruzeiro soube aproveitar também, e aí muitos méritos para o Arroio, principalmente, mas a questão de essas ultrapassagens que o Cruzeiro fazia ali por fora, né? E acho que o torcedor do Cruzeiro, em algum momento, quando ele cobrava dos pontas do Cruzeiro, Wanderson, até mesmo o Christian, era isso que o Arroio conseguiu entregar, né? Além do drible, além da efetividade ali para fazer um passe, essa verticalidade de passar nas costas do lateral, de fazer essa ultrapassagem, e assim sai o terceiro gol do Cruzeiro. Na segunda etapa, acho que o Cruzeiro, o Leonardo Jardim conseguiu acertar muito mais, foi um jogo de muito mais controle, o Vitória não levou tanto perigo, o Cruzeiro conseguiu preencher mais o meio-campo, não sofreu tanto, e aí o Cruzeiro até teve mais oportunidades, assim, teve volume, poderia ter saído com um resultado maior, mas foi uma atuação, para mim, interessante. 2 tempos um tanto quanto distintos, acho que o Cruzeiro jogou e deixou o Vitória jogar no primeiro tempo, mas ao contrário do que vinha acontecendo em outras partidas, o Cruzeiro voltou a ser eficiente, as oportunidades que teve, o Cruzeiro marcou, e quando não marcou, passou muito perto, né? Tem aquele lance que passou aí do Caio Jorge chutando uma bola na trave, que seria o terceiro gol dele na partida, mas um segundo tempo mais estudado. E aí, assim, acho que para mim, pelo menos uma felicidade minha na segunda etapa, foi poder ver o Japa voltando a receber minutos, né? Acho que a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas assim, bem legal ver o Japa jogando, até acho que aqui teve um lance ali que se ele tivesse com um pouquinho mais de confiança, ele teria chutado no gol, seria interessante, mas uma partida muito, muito interessante do Cruzeiro. Vitória muito boa do Cruzeiro, mas uma partida interessante que o Cruzeiro conseguiu ali, dentro do contexto, se ajeitar e principalmente explorar a fragilidade de um adversário que tem claros problemas, não à toa está na zona de rebaixamento. O primeiro tempo, para mim, ele foi muito mais aberto do que deveria ser, né? E aí, claro, não tem como a gente falar dessa vitória sem citar o que fez o Cássio na primeira etapa, que logo nos primeiros segundos já impede o gol do Mateuzinho em uma desatenção do Cruzeiro, né? Ali foi fundamental para que a equipe permanecesse firme no jogo e até de forma rápida viesse a dar a melhor resposta possível. E aí já com 2 personagens importantíssimos. O Caio faz muito bem essa leitura de atacar as costas da defesa do Vitória, mas o lançamento longo do Romero, né, cobrando rápido ali a bola parada, também merece destaque, e o jogo do Romero no geral foi muito bom. O Romero tem feito isso até com constância ao longo dos jogos, né? Ele procura muito o Caio Jorge, não é à toa que quando a gente olha para as estatísticas dele, é o segundo cara com maior precisão em lançamentos do Cruzeiro, só fica atrás do Fabrício Bruno. E aí vem o pênalti bem marcado, o Caio cobra muito bem, e aí, se eu não me engano, é até o primeiro gol de pênalti do Caio Jorge com a camisa do Cruzeiro, né? Ele já tem tantos gols, mas ainda não tinha marcado um de pênalti, cobrou muito bem. Acho que todo mundo morreu ali, né? Por um minuto. Exatamente. Quando o Matheus Pereira estava ali por perto, eu confesso que fiquei com receio. Quando o Caio foi, eu fiquei com ainda mais receio. Mas ele cobrou muito bem, conseguiu deslocar o Thiago Couto, mas não foi um jogo que o Cruzeiro conseguiu controlar, né? O Vitória seguiu tendo algumas oportunidades, o Pedro falou bem sobre essa questão do setor de meio, eu acho que o Lucas Romero por várias vezes ficou sobrecarregado, o Lucas Silva na parte defensiva ficou devendo, achei que pelo lado direito também o William teve alguns problemas com o Cantalapiedra, né, que até mandou uma bola na trave antes do segundo gol do Cruzeiro, e aí, poxa, a gente precisa também dar muito mérito para o Kaique, né, que consegue achar um lançamento espetacular para o Caio Jorge, e aí o Caio faz o segundo gol. Mas ficava aquela sensação de que, pelo que era o primeiro tempo, 2-0 talvez fosse um pouco demais para o Cruzeiro, porque o Vitória estava chegando com perigo, né? Próximo à área, tendo ali o Eric como ala direita se associando bem ao Mateuzinho, chegadas também pelo lado esquerdo, não só com o Cantalapiedra, mas com o próprio Ramon. E aí vem o gol do Vitória em uma bola parada, que eu achei que houve uma falha defensiva
do Cruzeiro, e pouco depois o Vitória volta a chegar, né? E o Cássio tem que emendar algumas defesas. Mas aí vem o ataque. A grande... Depois dos 3 pontos do Cruzeiro, eu acho que a grande notícia do jogo foi realmente a melhor resposta do ataque do Cruzeiro, né? Que tinha marcado só 3 gols em 5 jogos no mês de outubro, e aí no primeiro jogo que fez em novembro já fez 3 gols. Já conseguiu igualar a marca que teve no último mês. E aí passa por todo o setor ofensivo, né? Mas a presença do Arroio desde o início foi algo que fez a diferença. O Arroio, na reta final do primeiro tempo, começa a trocar de função, na verdade não de função, de lado com o Christian, isso vai confundindo a defesa do Vitória, e ele se arrisca um pouco mais a partida, né? Tanto que antes do gol dele, tem 2 oportunidades que ele acaba tendo, uma que ele tenta jogar para a direita, acaba sendo desarmado, e tem um chute também de fora da área. E aí na terceira oportunidade, em uma jogada que começa com o Lucas Romero, ele intercepta, e aí se apresenta à frente para o Matheus Pereira tocar, e o próprio Romero dá assistência para o Arroio, que pelo lado direito, de perna direita, faz o terceiro gol. E aí é um gol do alívio, né? Eu fiquei com a sensação, sim, de que o Cruzeiro produziu para fazer 3 gols no primeiro tempo. Só que o Vitória produziu para fazer mais de um gol também. Que bom que a diferença acabou sendo um pouco mais extensa do que o campo mostrou. Agora, no segundo tempo, realmente, eu achei que o Cruzeiro controlou bem melhor as ações, as substituições do Jair Ventura não surtiram efeito, mas aí eu acho que muito mais pela postura, pelo mérito do Cruzeiro mesmo, que foi uma equipe mais ordenada dentro de campo, um pouco mais segura, e que teve as melhores chances, né? O Thiago Couto teve que fazer boas defesas em chutes de Arroio, Matheus Pereira, o Gabi entrou bem, teve boas oportunidades na reta final, poderia perfeitamente ter sido uma goleada. Então, no geral, uma atuação do Cruzeiro que mereceu a vitória, 3 pontos importantíssimos, o ataque ter rendido bem foi excelente, só fica esse asterisco por conta do primeiro tempo. Acho que o Cruzeiro não pode se mostrar tão vulnerável, principalmente dentro de casa, a uma equipe mais fraca, que está no Z4. É um Cruzeiro que poderia ter controlado melhor as ações. Mas, no geral, gostei do que vi. E estão aí, né? 3 pontos na tabela, com o Cruzeiro cada vez mais encaminhado à Copa Libertadores. Boa. E até para pegar aqui uma mensagem do Valdemir Barroso, ele falou que o meio de campo deu muito espaço para o Vitória, muito preocupante para a Copa do Brasil. Então, eu acho que é até um aspecto para a gente observar, que foi o primeiro tempo, né? Eu também achei que no primeiro tempo a marcação do Cruzeiro estava muito desencaixada. O Vitória veio com uma escalação ofensiva, né? Colocando o Eric ali na ala direita, Nerão na zaga, hein, gente? Quem tá com saudade? Mas enfim, né? O Eric ali na ala direita. Agradecer aí por ele ter iniciado o lance do segundo gol, né, Caramujo? Do terceiro, quer dizer. Sim. Nerão. A gente vê que a maré virou quando o Neres sobrou uma bola para ele e ele não mandou no ângulo, né? Ele chutou a gol, mas o Cássio fez a defesa. Mas em outros tempos, se fosse o Cruzeiro do Diniz, por exemplo, o Neres levantava a bola e virava uma bike na gaveta, filho, aquela que bate no travessão e entra aí. Mas, enfim, o Cruzeiro teve alguma dificuldade de encaixe ali no primeiro tempo, né? Eu achei que a marcação estava difícil, especialmente o Mateuzinho com muita liberdade ali. O Cássio precisou fazer defesas importantes, teve bola na trave. Acho que, assim, o que o Cruzeiro conseguiu, o que vocês viram, pelo menos, o que mudou no Cruzeiro do primeiro para o segundo tempo, para a gente ter feito um segundo tempo mais tranquilo, ou foi o Vitória mesmo que perdeu um pouco do ímpeto? Ô, Caramujo, eu acho que aconteceram algumas coisas que eu já imaginava, primeiro, né, por a gente estar com a dupla de zaga reserva e o João ainda precisando de ritmo, né, depois acho que se encontrou aí juntamente com o time, e a gente falava, né, acho que a turma de volantes ali vai precisar dar uma proteção muito grande, e o que tem me deixado, assim, vamos dizer, feliz em meio a isso, né? É que o Jardim, ele tem identificado muitos problemas, uma leitura de jogo, assim, para corrigir, né? O Cruzeiro foi melhor no segundo tempo do que no primeiro, quando ele ganhou de 3-1. Então, estava mais próximo, né? Eu acho que o problema ali inicial foi essa escalação do Vitória, quando tinha Eric, Mateuzinho ali, e depois ele até troca, né? Passa o Christian ali para o setor, manda o Kenny lá, o Arroio para o outro lado. Mas foi um Vitória que veio
sem compromisso algum, né? Eu acho que por isso que deu mais dificuldade ainda, né? Não veio aquele Vitória esperando ver como que era o Cruzeiro, não. Quando assustou, o Cássio já estava fazendo grande defesa. Mas, claro, né? Acho que o Lucas Silva ali, ele é um ponto importante para o Cruzeiro, porque ele é o nosso volante mais técnico, né? E ele preenche bem os espaços, véio, mas quando ele não faz isso com um bom desempenho, a gente fica comprometido ali. Então, em determinados momentos, achei ele cansado também. É um ponto de atenção aí que o Cruzeiro vai precisar. Se a gente ficar brigando até o final ali na parte de cima por título, não vai ter como fazer uma preparação especial para a Copa do Brasil, né? Mas se não der e confirmar a vaga direta logo, o Cruzeiro vai ter que ter uma atenção especial nessa questão aí do Lucas Silva, porque nos grandes jogos que o Cruzeiro fez, o Lucas estava muito conectado, né? E acho que isso é um ponto. Aí acaba sobrecarregando. O Lucas Romero fez uma partidaça, dominando ali as ações, correndo o campo inteiro. É um absurdo, né? E muitas vezes no segundo tempo, não sei se vocês repararam, o Lucas Romero estava chamando, aí o Vitória passou a atacar muito pela esquerda, né? E o Lucas Romero falando, a gente tem que concentrar mais gente aqui, porque tá ficando gente, o Ramon chegando muito bem, né? Por ali, nem lembro quem que eles colocaram a mais, eu sei que tava o Canta La Piedra continuou, né? O Cata La Piedra. Entrou até o Oswaldo, ele mesmo, Cristiano Oswaldo. Pois é. Então ele estava com mais gente ali, e o Lucas Romero fazendo essa leitura ali com o Eduardo, com outros jogadores, mas acho que foi um Cruzeiro aí que precisava muito desse resultado, e ele veio com a eficiência aí do ataque, o KJ marcando novamente, é o que a gente precisava, né? E se a gente pegar, o Caramojo, não é só o Caio voltou a fazer gol, né? Como que esses gols foram construídos e o Caio participando demais do jogo, né? Aquele arranque, né? Desculpa, pode ir, Amanda. Já seria um jogo que a proteção precisaria acontecer de maneira mais efetiva, exatamente por estarmos com dois zagueiros que não vinham atuando juntos, né? E aí não somente com os volantes, mas uma proteção também com os nossos laterais. Até quando nós montamos, né, a escalação do Cruzeiro, nós falamos sobre isso. E aí eu acho que a questão de concentração também, mas muito dessa concentração, muito na questão da parte física, está alinhado também à concentração. Acho que o Cruzeiro se tornou uma equipe na segunda etapa melhor encaixada, porque o nível de concentração ele aumentou. Muito provável, depois do intervalo, essa cobrança deve ter sido um pouco mais firme lá dentro do vestiário para que o Cruzeiro pudesse voltar mais conectado. E eu concordo com o Samuel, né? O Cruzeiro, com o Lucas Silva, ele tem as suas virtudes, mas tem também os seus momentos de fragilidade. E quando há esse momento de fragilidade do atleta, muitas vezes quem compensa essa falta de pegada no meio de campo é o Lucas Romero, mas acaba ficando sobrecarregado. Aí, para mim, que entra essa questão de leitura de jogo, né? Talvez não tenha necessidade de esperar tanto para que o Lucas tente se reconectar. Nós temos atletas lá que hoje disputam vaga com o Lucas Silva. E outra, né? Estamos levando em consideração que no jogo contra o Grêmio também precisando pontuar, o Cruzeiro vai para esse confronto sabendo que alguns encaixes precisam melhorar desde o início do jogo, desde o início da partida. Não dá para a gente pagar para ver, eu acho isso muito arriscado muitas vezes. Pouco tempo para se recuperar e pouco tempo também para acabar ajustando para esse confronto contra o Grêmio. Mas, quando você tem um cenário como foi o jogo de sábado, em que o Cruzeiro tinha os seus momentos de fragilidade, eles foram compensados com a efetividade. Então, é muito mérito também para quem esteve numa zona de ataque onde permitiu que o Cruzeiro fosse eficiente. E aí, dados as proporções, tanto para esse jogo coletivo, mas também para brilho das individualidades dos atletas que estavam em campo.
uma coisa que me animou até depois da partida foi o Jardim ter falado da intenção dele em girar um pouco mais o elenco para essa reta final, né? E aí até olhando para alguns nomes em específico, principalmente no caso do Lucas Silva. Não é a primeira vez que a gente fala de um Lucas Silva devendo na parte defensiva, né? Eu achei até o jogo do Lucas Silva com bola, principalmente no segundo tempo, interessante. Agora, na parte defensiva, muito por esse aspecto físico, ele tá devendo. O jogo contra o Vitória não foi o primeiro. A temporada do Lucas Silva é muito boa, ele é titular com justiça, mas esses últimos jogos estão me preocupando um pouco. Talvez se o Matheus Henrique tivesse à disposição, ele estaria rodando um pouquinho mais, né? E aí melhor fisicamente para estar suportando as partidas. Porque com o Lucas Silva tendo essa queda e o Cruzeiro eventualmente tendo adversários mais fortes do que o Vitória, é claro que o Cruzeiro tende a sofrer mais, e aí tendo um oponente que tenha mais capacidade de fazer gols, pode ser que nem seja possível vencer jogos. E aí que o Jardim fique bem de olho nisso, né? Eu acho que aos poucos ele já está ficando bem atento, pode considerar outras alternativas, se não tem o Matheus Henrique, o Eduardo é um cara que pode fazer aquela função, o Christian eventualmente muito consolidado, claro, pelo lado do campo, mas é um cara que pode jogar também como um segundo homem de meio, tem o próprio Rian, o Japa é difícil falar pelo aspecto físico, mas é um cara que se tivesse bem, certamente a gente estaria falando mais dele, né, nessa posição de segundo volante, mas é um ponto de atenção importante aí para esses últimos jogos de Campeonato Brasileiro. O Lucas Silva precisa estar bem, todo mundo quer ele bem, porque o que a gente viu de melhor do Cruzeiro nessa temporada tinha o Lucas Silva em campo e sendo um dos principais destaques, mas é um cara que quando não consegue render no seu melhor nível, principalmente físico, acaba comprometendo outros setores, né? O Samuca falou dessa questão da dupla de zaga reserva, nem acho que o problema principal tenha sido de fato essa dupla de zaga, que no geral fez um jogo ok, até bom, pegando aí dentro do que a gente já imaginava, né? Pelo desentrosamento, pela falta de ritmo, principalmente do João. Mas aí quando à frente se tem um volante que não consegue ter tanta imposição, que não está tendo tanta essa capacidade, aí é claro que vai gerar uma sobrecarga e vai ficar o caos que houve na primeira etapa, né, de um Cruzeiro sofrendo bastante. Um ponto que está muito claro para todo mundo, e acho que isso que o Samuel falou é bem interessante. Quanto antes o Cruzeiro firmar mesmo ali de vez essa questão da vaga, vai ser interessante já pensar nessa preparação para a Copa do Brasil, principalmente com o Lucas Silva. E assim, faz mal para o próprio atleta, né? Eu cheguei a falar isso naquele jogo contra o Fortaleza. Acho que o Lucas poderia ter saído antes, justamente para preservar um jogador que vem sendo muito importante para o ano do Cruzeiro e acho que vai continuar sendo ao longo desse resto de temporada, mas ele está num nível talvez ali de esgotamento maior do que os demais. E aí é necessário que em algum momento você consiga fazer esse movimento para preservar o atleta. As características do Lucas Silva, elas são muito importantes para os momentos do Cruzeiro com a bola também. Ele é um cara que dita o ritmo do jogo, né? Ele é um jogador que sabe a hora certa que o time tem que acelerar, a hora certa que o time precisa segurar um pouco mais a bola, trabalhar com um pouco mais de cadência. Então, até pensando nessa preservação de uma figura muito importante para a ideia de jogo, para o momento crucial ali, que vão ser as semifinais da Copa do Brasil, me anima bastante também isso que o Caio fez questão de lembrar do Leonardo Jardim, citar uma possibilidade de iniciar ali um movimento de rodagem nesse elenco. Mas foi, assim, um jogo para mim aquém do Lucas Silva, e eu gostei do jogo dele contra o Palmeiras. Acho que a partida dele contra o Palmeiras, na minha impressão, foi uma boa partida, assim como do Lucas Romero, mas tem essa questão do cansaço. Acho que tem muito torcedor que às vezes tem criticado o desempenho do Lucas Silva sem levar em conta esse desgaste, né? Por muito tempo ao longo do campeonato, o Lucas Silva foi jogando ali sem ter um substituto. Então ele ia 90 minutos por um período bem grande de tempo. Mas acho que dá assim para pensar nesse cenário de preservar um pouco mais o Lucas, porque para mim é um atleta essencial. Se a gente quer sonhar aí com conquista de Copa do Brasil, acho que passa muito por ter um Lucas Silva nas suas melhores condições quando chegar o momento de enfrentar o Corinthians pelas semifinais.